Muito bem, estamos começando pela Nova TV Franca, mais um programa, Nova TV Debate. Eu mesmo saí da tela aqui, viu, Nené? Tá? É, meu amigo, tá? E o Nova TV Debate tem feito a sabatina com os nossos candidatos a deputado por Franca. A semana passada estivemos aqui com o candidato a deputado, Ulisses Pinheiro, do PSOL. Hoje também é Pinheiro, né? Pastor Otávio Pinheiro, do PTB, é quem vai estar conosco aqui para falar das suas propostas, para que cada um de vocês possam saber, primeiro, das propostas, segundo, do trabalho realizado, terceiro, satisfeito com o pastor Otávio Pinheiro? É a pergunta que nós fazemos, né? Eu lembro sempre que o Nova TV Debate, essas sabatinas, tem o patrocínio da Cocapec, o Senhor Café, o Café Gourmet da Cocapec, e também o Tulha Velha. Daqui a pouquinho tem cafezinho para nós aqui. Olá, pastor Otávio Pinheiro, do PTB, vereador Otávio Pinheiro, também pastor, vereador, e agora está candidato a deputado estadual. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Marcelo, prazer é todo meu. Quero desde já agradecer você por essa oportunidade e dizer a você que é uma satisfação. Parece-me que não está chegando. Toca por esse aqui. Ah, é? Ah, então tá bom. Vai lá. Ok? Beleza? Tá? Não? Então vamos por esse aqui, ó. Põe esse aqui. Já deixa aqui por causa disso mesmo. Okay. Tá chegando agora? Hein? Alô? Beleza? Ok? Marcelo, é uma alegria, uma satisfação mais uma vez estar aqui na Nova TV e nessa oportunidade falar das nossas propostas, do nosso trabalho como vereador e trazer aqui os nossos esclarecimentos quanto à nossa intenção e aquilo que a gente pretende uma vez eleito deputado estadual por Franca e região. A pergunta que é comum a todos que nós fazemos aqui, Otávio Pinheiro, vereador, o porquê que você quer ser deputado estadual? Muito bem, candidato nós já somos, né? Já está oficializado a nossa candidatura. O que a gente observa, Marcelo, é o seguinte: hoje a gente vê tanta gente ruim exercendo o cargo de deputado no nosso estado. E, acima de tudo, muita corrupção. Muita gente ruim, muita corrupção e pouco trabalho. A minha intenção, aquilo que me levou a ser candidato e, se Deus quiser, ser deputado estadual por São Paulo, é justamente a vontade de trabalhar, a vontade de fazer diferente e fazer bem feito, né? A gente vê uma insatisfação muito grande da nossa população. Eu acho que a população brasileira, o Estado brasileiro, não está satisfeito com os políticos que nós temos hoje. Nós temos muita gente que não está fazendo aquilo que a população espera e quando fazem da maneira incorreta, não fazem aquilo que a população espera que seja feito, deixa muito a desejar. Inclusive, essa é a razão maior da gente ver tanta manifestação, tanta insatisfação da população. A gente quer fazer bem feito e fazer diferente daquilo que está sendo feito hoje pela maioria dos nossos políticos. Otávio, você falou da insatisfação da classe política, da qualidade dos deputados estaduais. Qual que é a avaliação que você faz dos nossos deputados por Franca? Olha, nós temos hoje 2 deputados estaduais que já estão aí há muito tempo trabalhando e nós temos um deputado federal. Sou amigo de todos eles, né? O que eu vejo é o seguinte: há um descompasso na questão dos nossos deputados, principalmente com o prefeito atual e com o ex-prefeito que nós tivemos aqui, Sidney Franco da Rocha. Os deputados, eles precisam trabalhar junto com os prefeitos, quer seja de Franca, quer seja da região. Essa questão partidária, uma vez eleito, os deputados precisam deixar isso de lado, né? Não é possível que o deputado, uma vez eleito,
tem essa questão de partido, tem essa questão de insatisfação, de problemas que aconteceram lá 20, 30, 40 anos atrás, né? Questões que não foram resolvidas, questões que não foram esclarecidas, e a população sendo penalizada, sendo prejudicada em função disso. Então a gente vê que, infelizmente, hoje, uma questão de relacionamento dos nossos deputados com o atual prefeito, com o ex-prefeito e assim por diante, tem trazido essa dificuldade, né? Os deputados não se relacionam bem, em função disso, um não apoia o outro, o prefeito não apoia o deputado não apoia prefeito, e aí um diz que não precisa do outro, e assim sucessivamente, e acabam essa briga, e a cidade acaba sendo prejudicada. Mas isso não é verdade. Os 3 deputados de Franca, no caso desse prefeito que aí está, pelo menos 2 o apoiaram na campanha. Os 3 apoiaram o ex-prefeito, Sidney Rocha. E ele não aceitou a ajuda de ninguém. Então, essa não é uma verdade. Mas o que a gente nota é que quando há o apoio dos deputados, não há o interesse do prefeito em receber esse apoio. Quando o prefeito, às vezes, busca o apoio dos deputados, os deputados, por sua vez, se negam em dar esse apoio. Então, ou é do lado dos deputados que ocorre a dificuldade, ou é do lado dos próprios prefeitos. Então, esse candidato que vos fala, né, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém. Então, uma vez eleito, nós vamos trabalhar tanto com o prefeito de Franca, prefeito da região, prefeito de outra cidade. Nós não temos problema de relacionamento com ninguém, não temos problema mal resolvido com ninguém. E isso é importante que seja dito, porque a cidade não pode ser prejudicada em função dessa situação, né? Chega a época nós estamos vendo aí pela imprensa, estamos vendo aí pelo jornal, né? Ex-prefeito apoiando candidatos de fora, deputados buscando apoio de outros candidatos ou de outras pessoas, enfim. Época de eleição, são as mesmas brigas, os mesmos desentendimentos, os mesmos problemas, os velhos problemas, em função de brigas políticas que nós sempre tivemos. E isso, quem acaba sendo prejudicado é a população. Quando o senhor fala de briga política, que briga políticas são essas? Que eu até agora não entendi. Até porque quem ressuscitou Sidney Rocha para a política foi o Roberto Engler. Sem dúvida nenhuma. Que buscou ele, que ele não tinha partido, ele tinha perdido a eleição em último lugar, fazia 18 anos que estava fora da política, e eu fui o coordenador e eu estava lá. Sem dúvida. Tá? Com relação ao Gilson de Souza, é um corporativismo desgraçado, sempre apoiou qualquer prefeito. E o Bialy, até a internet gratuita, eles deixaram que ele trouxe para a cidade, eles não fizeram o projeto para não instalar. Então, peraí, que briga que é essa que eu não estou entendendo? Por parte de quem? Os deputados estão errados ou os nossos prefeitos que são autoritaristas, que não precisa de ninguém? Eu às vezes até evito, Marcelo, de citar os nomes, né, para evitar mais problemas ou para evitar de jogar mais gasolina no fogo. Mas o que a gente entende é que, na verdade, existe, né, essas dificuldades entre prefeitos e deputados. Até porque os nossos deputados sempre quiseram ser prefeito, né? Chega a época das eleições municipais, eles acabam sendo concorrentes nas eleições municipais, há essa disputa entre eles, e quando alguém acaba sendo eleito, ou quando alguém do grupo acaba sendo eleito, naturalmente, aquele que perdeu, né, ou aquele que deixou de ganhar a eleição, ou o seu candidato não ganhou, deixa alguém insatisfeito em função disso. A verdade é que, na política, há sempre essa concorrência, há sempre essa briga entre candidatos, e a gente vê que, né, no caso de Franca não é diferente, isso sempre aconteceu, e essa briga ela sempre existiu e ela sempre vai existir. O que não pode é a cidade ser prejudicada em função disso, né? Deputado dizendo que está fazendo, prefeito dizendo que não fez nada, né?
deputado dizendo que trouxe recurso, prefeito sempre alegando que o recurso não chegou, e assim por diante é o que nós estamos vendo dia a dia na nossa cidade. Otávio Pinheiro, pastor, candidato a deputado estadual pelo PTB. Você está vereador. Qual a avaliação que você faz dessa Câmara, que é uma decepção para a maioria da população? Olha, a população ela sempre avalia o trabalho do vereador sempre como ruim, né? Há quem diga que a Câmara é desnecessária, há quem diga que a Câmara não deveria nem existir e assim por diante. Mas é importante as pessoas acompanharem mais de perto o trabalho da Câmara Municipal. Primeiro é necessário saber identificar o trabalho do vereador, né? É importante saber que o trabalho do vereador é diferente do trabalho do prefeito. O prefeito é quem tem a capacidade de executar. O prefeito é quem tem a caneta na mão, é ele que determina, é ele que manda fazer. As obras, quem faz é o prefeito. O vereador é quem apresenta as indicações, né? O vereador não pode fazer projeto de lei que gaste dinheiro. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa dificuldade. Por que o vereador não manda fazer tal coisa? Porque quem tem que mandar fazer é o prefeito, é competência do prefeito, né? A gente fica muito frustrado quando você tenta fazer alguma coisa e aí passa pela comissão e lá vem a comissão dizer da inconstitucionalidade, da ilegalidade, né? Projetos, por mais simples que você faça, de repente vem lá a comissão dizer que você está invadindo a competência do prefeito, que é a competência dele. Então, a população, às vezes desconhecendo essa situação, muitas vezes dizem, olha, a Câmara não faz nada, a Câmara deixa a desejar, porque às vezes desconhece a competência dos vereadores. Mas eu vejo a Câmara atuante, eu vejo uma Câmara trabalhando bastante, eu vejo uma Câmara apresentando muitos projetos, eu vejo uma Câmara cobrando bastante, né? Você vê que no começo do atual mandato, num primeiro momento, o prefeito Alexandre Ferreira chegou na Câmara com o apoio de 14 vereadores. De repente, ele tinha lá 14 vereadores fazendo oposição a ele, né? Cobrando o prefeito e dizendo, olha, não é assim, precisa melhorar, precisa mudar, né? Tanto é que nós cobramos, insistimos, e o prefeito nos chamou, começou a conversar, e houve algumas mudanças para que a coisa começasse a caminhar de uma maneira diferente. Talvez a Câmara precise melhorar, né? Nós podemos ser um pouco mais produtivo do que estamos sendo, mas a gente tem tido uma Câmara que tem apresentado uma produção até razoável dentro do contexto da competência que cada um de nós temos. Eu lamento muito, eu vejo a Câmara extremamente corporativista, eu vejo uma Câmara extremamente sem cumprir as suas funções, porque até agora a gente ouve apresentar indicações, apresentar projetos, mas o principal, que é fiscalizar, não faz. O vereador, a principal função dele é um fiscalizador dos atos do executivo. E todas as vezes que tem um problema, tapa o sol com a peneira ou varre o lixo para debaixo do tapete. Estou falando de alguns casos recentes agora, por exemplo. O caso da saúde, relatório da SEI da saúde, pede inclusive a comissão processante, a abertura de comissão processante. E pelo que eu estou vendo, vai acabar numa bela pizza. As vidas que se foram, e lembrando que esta semana que se foi mais uma criança de 1 ano por diagnóstico errado, nós sabemos que vai terminar em nada, que vai dar em nada. E não adianta falar que o prefeito não tem responsabilidade. Poderia não ter responsabilidade a Graciela se tivesse sido eleito prefeito, o Bialy se tivesse sido eleito prefeito, eu se tivesse sido prefeito. Agora, esse não tem como justificar. Ele era o secretário da saúde. Ele sabia dos problemas. E de repente agora, com o pedido de comissão, de abertura de comissão processante,
Foi lá, correu, mandou pro regime de urgência. Por que não fez antes? Precisou morrer 9 pessoas primeiro, para depois se tomar providências? Então, ele não pode, ele não tem a capacidade de alegar ignorância, principalmente no quesito saúde. Marcelo, a responsabilidade do gestor, independente de quem quer que seja, né? Hoje o prefeito é Alexandre Ferreira, se fosse o Bialy, se fosse Graciela, a responsabilidade seria a mesma. O que acontece é o seguinte, nós temos um problema muito sério. O microfone um pouquinho para frente da boca. Ok. O que acontece na nossa saúde é o seguinte, os salários que são pagos hoje pelos médicos, realmente é um salário muito ruim, né? Vamos começar pela questão salarial. E quando você paga mal, você acaba tendo maus profissionais, né? Você consegue ter bons profissionais quando você tem uma remuneração melhor. Mas, pastor, até exatamente 2 anos atrás, na campanha eleitoral, levava-se até remédio em casa. Ninguém ouvia falar que os médicos eram mal remunerados, pastor. Mas se você fosse lembrar... Agora não tem remédio nem na farmácia da prefeitura. Mas se você fosse lembrar, naquela época, ainda estava vigente a questão do sistema que havia sido implantado pelo ex-prefeito Sidney Rocha, que era a complementação desse salário com horas extras. Mas teve até agora há pouco também. Mas mesmo tendo sido complementado os salários com horas extras, a gente ainda tinha uma dificuldade na administração, que era não ter profissionais devidamente capacitados, né? Profissionais bem remunerados e pessoas satisfeitas com o salário que ganhavam. Consequentemente, eu mesmo presenciei isso algumas vezes no pronto-socorro, você tendo ali profissionais que a capacidade desse profissional era colocada em dúvida, não somente pelo paciente que usava esse serviço, mas por todos nós que ali passavam, né? A prefeitura pagando mal, você não tinha como trazer um profissional de qualidade. Mas deixa eu concluir essa colocação que você fez. Hoje, né, você disse, foi necessário morrer 9 pessoas. O que acontece é o seguinte, quando você tem um sistema que não funciona, infelizmente, acaba acontecendo a situação para que ela seja mudada. Hoje nós estamos tendo em cada horário lá do pronto-socorro, nós estamos tendo agora 10 médicos que estão fazendo o atendimento, já terceirizado, né, contratado por uma empresa terceirizada, que estão recebendo um salário melhor, né, tem um salário diferenciado. Esses médicos com salário melhor, eles estão trabalhando, sendo melhores pagos, tendo esse salário melhor, trabalhando numa condição melhor e atendendo a população de uma maneira melhor. Agora, a prefeitura... Esse final de semana morreu uma criança que eles não conseguiram diagnosticar meningite. Mas isso é a incapacidade de um profissional... De vários, não foi uma, 2, 3 vezes, mas esse profissional, ele já está sendo avaliado, já está sendo julgado pelo Conselho Regional de Medicina, e se houve uma falha dele, ele vai pagar pelo erro dele. Dele não, deles, pastor. Foi examinado por vários médicos. O que acontece é o seguinte, você não tem como, quando você contrata um médico, quando você contrata um profissional, não está escrito na testa desse profissional se ele é bom, se ele é ruim. Quando ele se apresenta, você, por exemplo, aqui na Nova TV, quando você contrata um profissional, você entrevista, você vai analisar currículo, você vai analisar a capacidade dessa pessoa, mas você não sabe se no seu dia a dia esse profissional realmente está habilitado para o cargo que ele vai exercer, principalmente quando você fala de um médico, né, que atende uma diversidade de pessoas no seu dia a dia muito grande. Eu acho que a saúde em Franca está boa? Não, ela precisa melhorar. E nós estamos trabalhando para isso. Mas ela não precisava ter piorado tanto. Infelizmente... Na verdade, enquanto era secretário, funcionou.
depois virou prefeito, porque também a história da má remuneração é a história do Boitatá. Foi assédio moral, foi pressão, médicos de grande capacidade que se demitiram em massa para não ficar lá por causa do atual prefeito. E ninguém colocou esse peso na balança. Cito, se precisar, cito nomes de médicos e por que saíram e eles confirmam. Eu concordo com você que as coisas não estiveram boas, né, em vários momentos, mas o fator financeiro pesou muito para que esses médicos tomassem a decisão de se demitir. E ainda hoje, na rede pública, nós temos setores de certas especialidades que nós estamos trabalhando aí com 1, 2, 3 profissionais para atender toda a população. Ainda há uma carência e a secretaria está trabalhando para resolver e solucionar esse problema. Mas esse problema é insolúvel. Esse problema é insolúvel. Não, a partir do momento que você porque terceiriza... você terceiriza, você pode pagar mais. O da prefeitura você não pode? Exatamente. Mas aí depende da Câmara. Depende de mandar um projeto da Câmara acertando a questão salarial. Aí eu acho que foi montado um esquema para terceirização. Não é. Aí deixa pairar algumas dúvidas no que diz respeito a isso. Porque o prefeito pode mandar um projeto para a Câmara para realmente rever a questão dos salários dos médicos. Se o problema foi isso. Até porque ele tem maioria absoluta. Não é a questão de você mandar um projeto para a Câmara e regularizar isso com um projeto de lei. Observe o seguinte: se você alterar o salário de um médico contratado da prefeitura, um médico que prestou concurso da prefeitura, você altera esse salário, o técnico de enfermagem, o atendente, a menina que trabalha na recepção, todos os demais servidores entendem que o prefeito deve fazer a mesma coisa com eles. Mande um projeto para a Câmara também, prefeito, alterando o nosso salário, alterando o salário do atendente, da faxineira, da limpeza, que trabalha no pronto-socorro. E aí, consequentemente, você não tem caixa para ampliar. E aí, se você amplia o salário da saúde, a educação, a obras, os demais funcionários da prefeitura, todos vão achar no direito de terem os seus salários corrigidos. É por isso que a única forma que a administração encontrou de aumentar esse salário do médico, sem onerar a folha de pagamento dos demais servidores, foi o caminho da terceirização. Ou foi deixar morrer um monte de gente para meter esse projeto goela abaixo e terceirizar a saúde? Não, eu não acredito que tenha havido, até porque a gente sentou na mesa junto com o prefeito, conversou, discutiu isso de várias formas, né? Não é possível que um médico que hoje, um profissional, hoje você sabe, ninguém faz uma faculdade de medicina com menos de 8 anos. Como é que uma pessoa vai se sujeitar a fazer uma faculdade de 8 anos para ganhar R$ 3.700? Mas essa forma que foi encontrada não foi uma forma de burlar a legislação e, acima de tudo, desvalorizar os demais profissionais da saúde? Não, porque se o médico ganha pouco, o atendente também ganha. Agora, o projeto que foi lá de terceirização foi só para a parte médica? O atendente vai ter que continuar atendendo com o salário mirrado? Não é isso, Marcelo. O que acontece é o seguinte: se você não tiver médico para atender a população, o que vai acontecer? Vai continuar morrendo gente, a população vai continuar penalizada sem o atendimento. Nós temos que valorizar o profissional, todos os servidores. Nós temos que ter um plano de carreira que valorize o profissional, o servidor, no contexto geral. Todos têm que ser valorizados. Mas você tem uma série de leis, você tem a legislação, nós temos a lei de responsabilidade fiscal que barra, né, o gestor de estar dando o aumento. Você vê a luta que foi para você fazer a correção salarial, né, o aumento salarial dos servidores, porque você tem aquele limite, né? Você vê que o gestor ele fica ali engessado, né? Nós sentamos na mesa com o prefeito, esse percentual é um absurdo, não tem cabimento, depois de um ano de trabalho, né? 1% de aumento para o servidor, mas não tem como fazer mais nada mais do que isso. Por quê? Você tem a lei de responsabilidade fiscal. No fim, nós fomos negociando, conseguimos lá algumas quirelinhas a mais. No entanto, para o médico, você vê que realmente o salário que era pago para os médicos era um valor muito insignificante. É um salário que realmente um profissional médico, que, como eu disse,
fica esse tempo todo na faculdade, não menosprezando os demais profissionais que atuam, né, com carinho, com amor. Quem trabalha com medicina, seja o médico, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o atendente na recepção, todos eles dedicam um carinho muito grande para com o paciente que está ali, doente, com dor, que carece de um atendimento especial. Todos eles carecem e merecem uma remuneração que seja humana, que seja o mínimo que cada um merece ter. Agora, nós não podemos concordar que o médico realmente tem uma remuneração como a que Franca estava pagando. Nós sabemos de municípios vizinhos aqui, enquanto Franca estava pagando R$ 3.700, vizinhos aqui próximos de Franca pagando R$ 10.000 para o médico. E a gente pagando R$ 3.700. Quer dizer, não tinha condição de continuar do jeito que estava. Caso Laercinho, que também foi uma decepção para toda a população de Franca. Inclusive, agora ingressaram no Ministério Público contra aquele caso. Como é que o senhor viu isso? Aquilo que o senhor viu, aquilo que o senhor assistiu, aquilo lá passou pela comissão de ética que não tomou nenhuma providência. O senhor acha que aquelas propostas indecentes são algo ético? Olha, eu entendo que o vereador Miguel Laércio Matias, conhecido Laercinho, errou muito, né? Ele jamais, como legislador, né, cometeu uma falha muito grande, e eu acho que a comissão de ética não agiu com a ética devida no caso do Laercinho, né? Poderiam sim ter aplicado a ele uma penalidade, uma suspensão, né, alguma coisa que fosse mais cabível àquele caso, porque realmente ficou muito declarado no vídeo, nas imagens que a gente viu, que o vereador, infelizmente, cometeu uma falha que ficou ali comprovada. Agora, a comissão de ética são 3 vereadores, né, o presidente mais 2 membros, eles sentaram, eles analisaram e coube a eles a decisão de analisar a questão. Eles entenderam da maneira que entenderam e deram a sentença que entenderam ser aplicável naquele momento. No meu entender, eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais éticos e ter aplicado uma penalidade ao vereador. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. No meu entendimento, eu acho que faltou uma punição ali um pouco mais severa para o vereador. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui no Nova TV Debate Otávio Pinheiro, ele que é pastor. Aliás, qual é a igreja do senhor, pastor? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, aqui de Franca, já há 40 anos, né? Fico muito feliz, inclusive, em declarar isso. Sou membro do Conselho de Pastores aqui de Franca. Nós temos a nossa igreja sede aqui na General Osório, 555, e a congregação que eu frequento é no Jardim Brasilândia, na rua Cuiabá, 2560, no Jardim Brasilândia. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para o pessoal da Assembleia de Deus, onde nós temos uma grande audiência, graças a Deus, e todas as vezes, por onde fomos, que os encontramos, até na própria igreja, somos sempre muito bem recebidos. Um abraço a todos eles. Tá? Todo mundo sabe que eu sou católico, né? Mas o principal é Deus. Eu acho que Deus está em todas as religiões. Então, eu agradeço sempre a todos os evangélicos pelo carinho. E vale ressaltar, Marcelo, que a comunidade evangélica hoje em Franca por sinal, muito expressiva, né? O censo de 2009 diz que naquele momento nós éramos 70 mil evangélicos na cidade de Franca. Hoje o Conselho de Pastores acredita que nós estamos aí na casa de 80 mil evangélicos, distribuído aí nas várias denominações que nós temos em Franca, mais precisamente em quase 300 templos evangélicos distribuídos na cidade. Bom, só para reafirmar aqui uma coisa, que é o seguinte: eu não sou candidato a nada, não serei candidato a mais nada, porque quando a gente manda um abraço pro pessoal das comunidades assim, o pessoal já está achando que a gente está querendo voto, viu? Gente, não serei, tá? Eu quero só deixar bem esclarecido isso aqui. Meu negócio é aquilo que eu sei fazer aqui mal e porcamente, que é esse trabalhozinho meu aqui, tá certo? Otávio Pinheiro,
qual será? Não adianta você falar que vai fazer um monte de coisa caso você seja deputado, que não, você vai ter que escolher uma bandeira. Qual será a sua bandeira junto à Assembleia Legislativa? Muito bem, é o que você está falando. A gente, depois de estar já no segundo mandato como vereador, a gente sabe que o legislativo não é diferente a nível de Câmara para a Assembleia Legislativa, né? O vereador, assim como o deputado, é aquele que está com o chapéu na mão, sempre pedindo, né? Assim como o vereador a gente pede para o prefeito, como deputado a gente vai estar pedindo para o governador. Mas eu defendo muito, Marcelo, a família, né? Eu acho que nós temos que trabalhar em prol da família. Nós temos muitas carências no nosso município, na nossa região, no nosso estado. Uma das maiores carências que nós temos no nosso estado é a questão habitacional, né? Eu atendo diariamente no meu gabinete, aliás, até aproveito essa oportunidade para dizer para você que eu sou um dos poucos vereadores que tenho na Câmara fila, né? Diariamente é comum você chegar na Câmara e encontrar ali inúmeras pessoas que vão à Câmara todos os dias para atendimento no nosso gabinete. E uma das principais carências que a gente identifica na cidade de Franca é a questão habitacional. Então, uma vez eleito deputado, eu quero estar trabalhando ao lado do governador Geraldo Alckmin, né? Acredito na reeleição do nosso governador Geraldo Alckmin, a questão habitacional. Nós não podemos esquecer que o maior sonho de todos nós é termos a nossa casa própria, ter a nossa casinha, e a gente quer trabalhar muito nessa questão, porque se a pessoa estiver trabalhando e tiver a sua casa própria, então isso dá a ele uma satisfação, dá a ele uma condição de vida melhor, para que ele possa se sentir realizado. Hoje, Franca, em função dessa ausência de casa própria, nós temos um aluguel muito caro. Franca é uma das cidades onde se paga caro o aluguel. Então nós precisamos trabalhar muito a questão da habitação. E é uma das bandeiras que nós vamos defender na Assembleia Legislativa. Você citou aqui, Otávio, o nome do governador Geraldo Alckmin. O seu partido apoia o governador e automaticamente você também está apoiando. E Franca tem se decepcionado muito com essa subserviência dos nossos deputados. São todos da base do governador e nós não recebemos absolutamente nada em contrapartida desse governador que está. Sempre carregou um caminhão de votos da nossa cidade. Todos os anos ele carrega, todas as eleições, o PSDB carrega um caminhão de votos aqui de Franca. E o retorno para a nossa cidade é muito pequeno. É só fazer um levantamento. Agora tem panfletinhos estampados de novas promessas, que são de velhas promessas que se renovaram. Que é o caso. Me lembro da última eleição comercial de TV da região de Ribeirão Preto, que dizia Novo Trevão de Ribeirão Preto. Duplicação da rodovia Cândido Portinari, duplicação da Fábio Talarico. O Trevão de Ribeirão Preto já está sendo entregue e 6 quilômetrozinhos da Fábio Talarico, morrendo esse monte de gente, tá ali brincando com a nossa vida, com a vida da nossa gente. 16 quilômetros até o trevo de Jeriquara não sai do papel. Já fizeram outdoor. Cada vez que chega a eleição, está lá a cara de um, a cara de outro, prometendo e nada acontece. Eu me lembro um dia que anunciaram o Bom Prato aqui em Franca, fizeram outdoor e tal. Eu entro no site do governo do estado, está lá esse ano só 6 novos Bom Pratos serão implantados no estado de São Paulo e Franca não estava. E até hoje nós não temos Bom Prato. Foi promessa da campanha passada. Estadualização da Santa Casa, o tempo todo eu disse que era mentira. Que estadualizar não é igual todo mundo pensa. Estadualizar, o governo do estado tinha que comprar o patrimônio da Santa Casa,
demitir todo mundo, abrir concurso público, recontratar. Porque aí passava a ser patrimônio do Estado. Isso é estadualização. E nós estamos vendo aí que nada disso aconteceu. E está todo mundo com os panfletinhos fazendo as mesmas promessas de sempre. E nada sai para cá. E aí você pega, tem Bom Prato em Ribeirão, Trevão de Ribeirão, dinheiro do governo do Estado, viadutos, viaduto de verdade, não é um elevado aqui que não resolveu o problema da cidade, não, que continua com congestionamento e enchente lá de baixo. Como é que é? Ser do mesmo partido do governador, também cabe ser subserviente? Não, de maneira nenhuma. Aliás, você tocou num assunto muito importante, né? Nós temos promessas que foram feitas aí pelos nossos deputados, e é o que você disse, há 4 anos atrás, essas mesmas promessas voltam a aparecer novamente como promessas de campanha, não aconteceram desde as últimas eleições, e não adianta voltar como promessas agora, porque não vão acontecer novamente, porque não passa de promessas. Então, o que acontece é o seguinte, não adianta nós termos deputados dessa maneira. O que a gente precisa ter é deputados que efetivamente estejam trabalhando, estejam preocupados e estejam ao lado do governador para cobrar e para dizer para ele que Franca apoia ele sim, mas que Franca espera também o investimento que ele precisa fazer. Aliás, eu estava saindo de casa e o meu filho fez uma observação muito importante. Ele disse: pai, o que a gente nota é que o governo do estado faz um investimento muito grande na capital, claro que resguardado todas as devidas proporções, né, da capital, da população, mas que a gente vê que no interior esses investimentos, Marcelo, não são feitos na mesma proporção. Você vai pegar a região de Ribeirão Preto, tem os investimentos, mas, senhor governador, pastor Otávio, eleito deputado, as cobranças vão ser muito maiores. Franca tem um grande apreço por Vossa Excelência, mas, com certeza, as cobranças serão maiores e nós queremos investimento na mesma proporção. Nós vamos eleger Vossa Excelência ou reeleger Vossa Excelência, mas com certeza as cobranças virão. Pastor Otávio Pinheiro, uma grande preocupação hoje, o senhor como pastor, a igreja, o vereador, tem estado muito preocupado, com certeza, com a situação do nosso jovem, com a situação das drogas. E se atribui a isso a um monte de fatores. E essa insegurança pública que nós vivemos o tempo todo. O que o senhor pode nos falar a esse respeito? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o horário eleitoral gratuito ontem, a estreia. Ontem eu tive a oportunidade de aparecer no horário eleitoral gratuito, onde eu apareço primeiramente dizendo: não vote em candidatos que não acreditam em Deus. É a minha primeira fala. E em seguida eu digo: não às drogas, não ao aborto, sim à vida e sim à família. Até porque 10 segundos não dá para falar muita coisa, né? Mas, dentre essas dezenas de pessoas que passam pela Câmara, Marcelo, centenas de pessoas nos procuram diariamente, buscando ajuda, paz, na questão das drogas, que envolvendo o que seus filhos se envolveram. E cada vez mais cedo nós temos crianças envolvidas em drogas. Nós já tivemos casos que passaram pelo meu gabinete enquanto vereador, de criança com 10 anos de idade dependente do crack. 10 anos de idade dependente do crack.
Então, o que que acontece? Aí você vai, e às vezes essa criança com 10 anos não quer ser internada. Você tem que buscar uma internação compulsória, porque ele não quer ser internado. Querer pela legislação. Pois é. Mesmo com 10 anos, né, você tem que buscar a compulsória, porque se depender dele, ele mas não quer. no caso de 10 anos, abaixo de 14, ele é totalmente responsável. O pai é totalmente responsável. O pai determinou, acabou. Não, sem dúvida. Mas mesmo assim, você ainda tem que recorrer à compulsória, porque se depender dele, ele não quer tratamento, né? Agora, por que que isso acontece? A maior dificuldade é justamente a falta de escola, a falta de família. Então, essa questão familiar, ela começa muito cedo. E nós temos que trabalhar, por exemplo, hoje, o pai e a mãe, que precisa sair de casa para trabalhar e às vezes não tem com quem deixar as suas crianças. Isso aqui em Franca acontece, em Franca e região. Isso acontece muito. Então, qual que é a solução? É a gente incentivar e cada vez mais ter as escolas com período integral. Nós temos que trabalhar isso, né? O Estado tem que ter condições de ampliar as escolas em período integral. Nós temos que ter um período na escola onde ele tem a aula regular e o outro período com outras atividades, né? Por quê? Porque se ele tiver a escola de período integral, ele vai ter condições de estar tendo uma ocupação e evitar que fique na rua, envolvendo com pessoas que podem, às vezes, eventualmente, estar trazendo esse tipo de coisa. A escola de tempo integral não é afastar mais ainda a criança dos pais? Não, muito pelo contrário. O pai e a mãe Nós não hoje... temos que nos ater na questão... Primeiro, nós não podemos nos... Bom, antes deixa eu falar aqui, né, do senhor Café. Estamos recebendo aqui, né? Enquanto eu faço a pergunta aqui, eu formulo a pergunta aqui, o senhor toma o café. Eu tomo café. Isso. Esse café da onde que é? Senhor Café, Cocapec, Então café gourmet da Cocapec. É coisa de Franca, é coisa nossa, tá? Na verdade é o seguinte, nós estamos falando de alfabetização ou de educação? Educação vem de casa. Alfabetização é da escola. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer que hoje está muito fácil atribuir a responsabilidade sempre ao outro e aos outros. Colocar filho no mundo é a coisa mais fácil para os outros cuidar. E a questão do planejamento familiar, da responsabilidade. Porque é muito fácil culpar a sociedade por uma coisa, né, que eu sei que a igreja é contra alguns procedimentos contraceptivos, como a pílula, como o preservativo, mas isso se dá de graça nas unidades básicas de saúde. Até porque quem parte para esse lado não está preocupado com a igreja para tomar comprimido anticoncepcional e até mesmo usar o preservativo. Porque se tivesse, não engravidava tão cedo, tão fácil, sem pai, sem casar, sem os sacramentos da igreja. Então, é muito fácil empurrar o problema para os outros. A educação agora passou a ser responsabilidade do governo. Os princípios éticos, morais. Isso é educação, isso é em casa, isso é da família, isso é do berço. A escola é um complemento, ela ajuda. Nós não estamos num caminho errado, não, empurrando cada vez mais os filhos para os outros cuidar? Na verdade, não é nesse contexto que eu falo. O que acontece? A criança, quando pequena, né, ele está na creche. Né? Hoje a criança fica na creche até os 4 anos, né? 3 anos, 11 meses e um pouquinho mais. Quando ele completa os 4 anos, né? Aliás, na minha época era com 6, né? A gente só ia para a escola com 6 anos de idade. Aliás, começava com 7. E aí vai diminuindo, né? 6, 5. Hoje a criança já está indo para a escola. Cada vez mais o Estado assumindo o filho dos outros. Exatamente, né? Mas a gente sabe que a educação, ela vem de casa.
né? A escola é o que você disse, é a alfabetização, a escola ela vai complementar aquilo e fortalecer aquilo que se aprende em casa. Agora, hoje, a população brasileira, o pai, a mãe, hoje, infelizmente, a família, ela não sobrevive mais apenas do salário do pai, do salário do marido, né? Hoje a mãe precisa trabalhar, né? A gente vê que hoje a família acaba sofrendo muito quando acaba dependendo só do salário do marido, do esposo. Então a mulher hoje, ela vai trabalhar muito cedo. Nós estamos agora nesse período eleitoral. Mas se o casal não tem condições de cuidar de um filho, eles vão fazer filho para empurrar para os outros, para o Estado cuidar, pastor? É justo isso? Não vou te dizer a questão de justiça, mas infelizmente é assim que a coisa funciona, né? Eu, por exemplo, mesmo sem ter condições, né? Eu sou pai de 5, tenho 4, né? 4 filhos, hoje são todos adultos, né? O Júnior, o filho mais velho, tá com 21 anos, o mais novo está com 21 anos, minha família hoje está criada. Foram criados, né, na creche? Não foram. Na escola de tempo integral? Também não. Viraram bandido? Graças a Deus. Foi para as drogas? Também não. Louvo a Deus por isso, né? Mas sofri muito, porque eu ia para a fábrica, né? Ia para a fábrica trabalhar, levantava cedo, mas a gente teve uma vida muito sofrida, Marcelo. Muito sofrida. Mas as dificuldades eram muito maiores do que hoje, é isso que me assusta. O que acontece? A minha esposa, ela ficava em casa costurando o sapato, né? Que naquela época ainda se dava muito sapato para costura manual. Hoje, cuidando dos filhos. E cuidando dos filhos, né? Hoje, até essa costura manual, hoje ela é pequena, né? Ela já não tem na mesma proporção, e acabou tendo que levar a dona de casa para dentro da fábrica, para dentro da indústria. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas crianças que não estão mais na idade da creche, eles vão para a escola, ficam um período na escola, e o outro período, ou acabam ficando na rua, ou acabam ficando em casa, né? Sobre os cuidados de um irmão mais velho, ou sobre os cuidados de vô ou de avó, ou às vezes até sobre os cuidados de ninguém. Então, a escola de tempo integral, ela vem, é o que você disse, cada vez mais o Estado vem assumindo um papel que seria dos pais. Você bem lembrou, foi muito bem lembrado por você agora. Nós criamos em casa os 4 filhos, né, com dificuldade, sim, mas não precisou de creche, não precisou de escola de período integral, mas a gente passou muita dificuldade. Então, hoje, o pai e a mãe que quer trabalhar precisa de ter esse amparo do Estado. E a escola de período integral, ela vem atender essa necessidade para que esse pai e essa mãe possam estar trabalhando. Bom, com relação às drogas, que é um problema muito sério, que nós estamos vendo aí, não tem mais classe social, porque já ouvi tanta barbaridade nos últimos tempos aqui, né? Até a semana passada o candidato que esteve aqui falando que cadeia foi feita para pobre, que tem que legalizar as drogas, legalizar a maconha, porque a maioria dos que estão nas cadeias são pobres, e isso não é verdade. Primeiro, as cadeias têm a maioria pobre, porque o brasileiro é a maioria pobre. Essa é a grande realidade. Segundo, nós temos zumbis espalhados pelas ruas da cidade, de todas as classes sociais. Tem filho de empresário na rua, morando na rua por causa do crack, que não aceita mais dentro de casa. E a droga é o mal do século, mas movimenta um PIB muito grande, que nós não temos um combate efetivo, verdadeiro nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Inclusive, como eu falei da questão da família, eu vivo isso muito no meu gabinete, no dia a dia, atendendo pais que diariamente me procuram, vivendo o sofrimento das drogas. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de participar do seu programa, dizendo que eu não sou a favor, em hipótese alguma, dessa questão de legalizar a droga. Que negócio é esse?
nós temos é que continuar cada vez mais combatendo a droga, né? Não existe esse negócio de legalizar. Droga é droga e sempre vai continuar sendo droga. A legalização da maconha é uma porta aberta para o usuário da maconha amanhã cair para a cocaína, cair para o crack, né? Se hoje ele começa a usar a maconha, amanhã ele está usando a cocaína, depois está usando o crack, e o final do usuário da droga ou é a cadeia ou é o cemitério, roubando a mãe, roubando as pessoas, indo para a cadeia, né? Então, hoje nós temos quatro casas terapêuticas que tratam o dependente químico, que às vezes acabam ficando lá 6, 7, 8, às vezes até 9 meses, e quando sai de lá, a grande maioria às vezes não tem força para continuar fora da droga e acaba tendo uma recaída e até voltando novamente para o uso da droga. E nós temos uma lista de pessoas, às vezes aguardando uma vaga para ir para a casa de recuperação. Então, o que nós temos que fazer? Hoje, nós temos criança, eu tenho uma neta, para você ter uma ideia, que ela tem 3 aninhos, mas que ela já opera esses aparelhos, tablets, os tablets, o computador, esses brinquedinhos, smartphone. Com 3 aninhos, a minha neta já tem habilidade que às vezes eu não tenho para operar esse tipo de coisa. Então, o que nós temos que fazer com as nossas crianças na rede pública, municipal, estadual? Mostrar a eles o perigo, esclarecer a eles o perigo das drogas, para que essa nova geração não venha conhecer, experimentar e usar ou se tornar usuários de drogas. Já que a gente tem um número muito grande de dependentes que estão aí morrendo e acabando. Eu tenho 52 anos de idade, nunca usei drogas e sei que não preciso de drogas para viver. Não há necessidade disso. Então vamos esclarecer as nossas crianças, os nossos adolescentes, que eles podem viver sem droga. Como deputado, vamos levar para nossas escolas programas, incentivos, que eles podem viverem sem droga. E é isso que precisa acontecer, Marcelo. Programas que mostrem para eles que não precisamos de droga para viver e que uma nova geração cresça com saúde, cresça não experimentando drogas, para que a gente tenha no futuro uma geração com saúde, sadia e que não tenha essa experiência com drogas. Na verdade, pastor, a legalização das drogas já ocorreu. A Lei 6368 deu a liberdade de se usar. Agora, no Brasil, o pior dos discursos que eles pregam por aí, que na Holanda, no Uruguai liberaram, aqui lá liberaram a maconha, que liberou tudo. Porque o porte e o uso de drogas, seja o crack, a cocaína, a maconha, o LSD, o êxtase, ninguém fica preso. Então esse é que é o grande problema. E liberaram de uma forma totalmente irresponsável. Por isso que nós estamos tendo esta epidemia de crack no Brasil. Porque antes era pego pelo porte, o que acontecia? Pelo menos era em flagrante, passava 2, 3 dias, ia ficar na cadeia. Agora, a impunidade é total. A impunidade é total. E aí o que acontece? Exatamente isso que nós estamos vendo. Então, esse discurso de legalizar é balela. O que nós estamos vivendo aqui é o retrato da liberação geral que nós tivemos há pouco mais de 10 anos atrás, com a queda da Lei 6368, que punia também o viciado. No entanto, parece que ainda estão querendo uma liberação ainda mais explícita, né? O que a gente vê ocorrer nos outros países é que hoje a maconha ela é comercializada como se comercializa bala nos bares, né? Parece que é isso que eles estão querendo. Cobrar impostos. Que ocorre no país. Então, se isso chegar a acontecer no país, eu acho que nós vamos chegar num ponto que vai ser muito ruim para nós, né? E aproveito o assunto que você está falando de legalização de drogas para dizer da minha posição também contrária ao aborto, né? Eu fiquei muito surpreso, Marcelo,
ao saber recentemente, inclusive, da comercialização de feto, né? Eu não sabia que os fetos, oriundo dos abortos que acontecem, eles são comercializados, né? Inclusive a preço de dólar, né? Então eu acho isso um absurdo. Hoje se incentiva a prostituição, consequentemente o aborto. Então, enquanto candidato e uma vez eleito deputado, nós vamos continuar trabalhando contra essa liberação, contra a legalização de droga, contra o aborto, né? E acima de tudo, eu acho que enquanto pastor nós temos que trabalhar defendendo a família. E defender a família é defender a liberação de droga, é ir contra a legalização do aborto, é ir contra tudo aquilo que vai contra a família. Bom, o senhor é contra o aborto, eu também sou. Isso fica claro. O senhor é contra também a prevenção com os contraceptivos, o uso de anticoncepcionais, de preservativo? Não, eu acho que tem que haver um controle, né? Eu acho que aí é uma questão familiar. Você disse da igreja. A igreja ela não proíbe esse controle de natalidade dentro do casamento, né? Eu acho que nós temos casos de saúde, onde, por exemplo, em casa eu sou pai de 5 filhos, né? Quando nasceu o meu caçula, o médico orientou a minha esposa, dizendo que ela não teria condições mais de ter filhos, né? Mas depois de 5 estava bom também, né? Podia fechar a fábrica, né? Já estava na hora, né? Já não tinha mais. Embora lá em casa foi um atrás do outro, né? Os meninos nasceu. Aliás, o segundo nasceu no resguardo, né? A esposa engravidou no resguardo do primeiro, já houve a gravidez do segundo, foi até uma surpresa, né? A gente não sabia, de repente a esposa foi lá no médico e já estava grávida do segundo. Mas o médico, por orientação do médico, não havia mais possibilidade física por uma questão de saúde. Foi então quando ela fez a cirurgia, né? No caso foi ela. E quando há essa recomendação médica, né? Mas a igreja ela não é contrária dentro do casamento a esse controle de natalidade. Por último, não menos importante que as demais perguntas, para finalizar aqui, a respeito da homofobia, a respeito das pessoas que estão vivendo hoje, maritalmente, inclusive, homem com homem, mulher com mulher. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vai tratar isso? Como é que o senhor vai lidar com isso? Que a cada dia que passa tem se tornado mais natural na população brasileira e do mundo também. Nós não podemos esquecer, Marcelo, que se tem algo que nós, pastores, nós evangélicos fazemos, é não fazer acepção de pessoas, né? Nós tratamos todas as pessoas de igual modo e, naturalmente, que não seria diferente o nosso tratamento também com esse grupo de pessoas, né? O que a gente deixa claro é que a gente respeita a decisão das pessoas de tomarem essa decisão, né, de agir dessa forma. O que a gente sempre ressalta, o que a gente sempre coloca é aquilo que a Bíblia ensina, né? A Bíblia condena o homossexualismo, a Bíblia condena a prática homossexual, né? A Bíblia orienta que essa é uma prática pecaminosa, e o que a gente ensina, o que a gente continua reafirmando, é o que a Bíblia nos orienta nesse sentido. É pecado, vai continuar sendo pecado, mas a gente respeita a decisão das pessoas pela escolha que fizeram. Otávio Pinheiro, chegamos ao final de mais um Nova TV Debate, 1 hora sem intervalo comercial. Falou demais e garanto para você que você ainda tem muito mais coisa para falar se a gente deixar aqui, viu? Obrigado pela presença, um grande abraço. As portas da Nova TV estão sempre abertas. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço por essa oportunidade e a gente aproveita a oportunidade aí, nos colocando mais uma vez à disposição da nossa população enquanto vereador e no dia 5 de outubro, Pastor Otávio, deputado estadual. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos vocês, a gente volta na próxima quinta-feira ao vivo com mais uma edição do Nova TV Debate. Até lá!